abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 15. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 20. Mateus capítulo 15, a leitura que faremos do verso 1 ao verso 20. Assim diz o Senhor: Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, ou que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Irmãos, possamos, portanto, agora nos assentar. Irmãos, observem uma coisa, e é interessante, como nós temos as nossas tradições. Todos nós somos, de certa forma, lançados a uma tradição. Nós temos tradições, nós temos costumes, e em boa medida a nossa tradição é muito boa. Por exemplo, nós temos a tradição de trazermos a Bíblia para o culto, de lermos a palavra do Senhor, acompanharmos a leitura da palavra do Senhor na hora do culto. A Bíblia não tem nenhum mandamento que isso seja feito, que é obrigado um crente ao vir ao culto trazer a Bíblia. Você não encontra em nenhum mandamento esse tipo de instrução. No entanto, se tornou uma tradição da igreja, e por sinal é muito boa. É notório que a gente venha para o culto e traga a palavra de Deus para que a gente possa acompanhar a exposição pastoral junto da Escritura. É uma tradição nossa, não é mandamento do Senhor, quando avistarmos algum irmão, saudarmos com a paz. Então, geralmente os presbiterianos no Brasil, saudam as pessoas assim: graça e paz. No entanto, não tem nenhum mandamento na Bíblia dizendo que a gente deva fazer isso. Você não encontra em nenhuma parte da Bíblia uma ordem, quando você vê algum irmão, saude com graça e paz. Não tem esse mandamento na Bíblia, não existe isso. Mas é uma tradição nossa, e é uma boa tradição, por sinal, boa tradição. Então, geralmente, a gente saúda uns aos outros com graça e paz. Às vezes com bom dia, boa tarde, boa noite, isso é uma boa tradição também. Mas às vezes nós saudamos os irmãos com graça e paz, isso é muito bom, por sinal. Apesar de não ser mandamento de Deus, isso aí é um ato muito generoso
muito bom. Isso mostra o nível de respeitabilidade que você tem, que a pessoa que recebe também o tem. Isso mostra o compromisso que você tem com a leitura da Escritura Sagrada e, de certa forma, a sua devoção a Deus. E isso é muito bom. Aqui no Brasil se convencionou entre as igrejas presbiterianas você construir ao lado da igreja um colégio, uma escola. Então, normalmente quando você encontra uma igreja presbiteriana, você tem uma igreja presbiteriana e ao lado dela você tem uma escola. Se bem que hoje não anda se fazendo mais isso, mas por muito tempo isso foi uma tradição, e uma boa tradição, por sinal. Você tem do lado da igreja uma escola confessional, uma escola que ama a Deus e que vai ensinar história, geografia, matemática, filosofia, sociologia, biologia, ciências da moral, completamente enraizadas através do crivo da palavra do Senhor. Isso é uma tradição, não é mandamento bíblico. Você não encontra em nenhuma parte da Escritura dizendo o seguinte: quando construiu uma igreja, ao lado da sua igreja você construiu uma escola. Mas isso é uma tradição que se convencionou entre os presbiterianos brasileiros. E isso é muito bom. Nós temos essa tradição aqui, né? Do lado da igreja mãe, em Rodeador, você tem um grupo escolar, você tem um colégio ali, e por muito tempo serviu para se dar ministrar aulas às pessoas, filhos dos crentes, e também, em boa medida, aos filhos dos descrentes. É uma boa tradição. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, se convencionou do lado da igreja você tem um cemitério. Então os crentes, quando morrem, são sepultados naquele cemitério. Então do lado de uma igreja presbiteriana você tem um cemitério. Então pessoas que nascem naquela região são sepultadas ali naquela região. Porque é uma tradição dos cristãos que os cemitérios católicos sejam uns, os cemitérios protestantes sejam outros. É uma boa tradição, por sinal. Mas que, por exemplo, você só encontra lá. Aqui no Brasil, em algumas igrejas do Sul, ainda tinha essa boa prática de você ter uma igreja presbiteriana e ao lado da igreja presbiteriana você ter ali um cemitério. Mas aqui no Nordeste, no Norte, isso não se convencionou. Portanto, você tem as igrejas junto às escolas, aos colégios. Mas a tradição americana é assim, é uma tradição boa. Mas você também não tem nenhum mandamento na Bíblia dizendo assim: quando construir uma igreja, você ao lado dela construa um hospital, ou construa um colégio, ou construa um cemitério. Você não tem nenhum mandamento escriturístico que trate a esse respeito. Sabe por quê, irmãos? Porque tradições geralmente são costumes, são maneiras, é o modo de vivendi de determinados homens, de determinados povos. E como a igreja ela é constituída de homens, é muito comum nós termos as nossas tradições e as famílias terem os seus costumes, que na maioria das vezes são costumes muito similares às outras famílias presbiterianas. Tradições e costumes sempre andaram juntas. E uma boa tradição é aquela que é advinda da palavra de Deus. E uma má tradição é aquela que não tem origem na palavra de Deus, ou que tenta suprir a palavra do Senhor. Nós vamos ver hoje aqui em Mateus capítulo 15, Jesus quebrando uma regra, uma tradição. Porque essa tradição, ela queria ser maior do que a palavra do Senhor. E essa tradição, ela não tinha amparo e nem fundamento na palavra de Deus, portanto era uma má tradição. Apesar de ter o seu aspecto bom de saúde e de higiene, não era uma tradição que evocava princípios bíblicos, não era uma tradição que partia da Escritura Sagrada, ou tinha Deus como centro da sua observância. Então veja só, quando Cristo ele quebra uma tradição, ele quebra no sentido dela não ser uma tradição bíblica. E aí, irmãos, nós somos chamados e alertados por Deus que em boa medida, ou seja na tradição, ou seja o nosso costume, ele tem que ser ordenado e orientado pela palavra do Senhor. Caso contrário, ele pode ser violado sem prejuízo à palavra e sem prejuízo à doutrina. Verso 1 ao verso 3, observe o seguinte: então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo:
Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, veja, a forma como Cristo vai responder a essa interrogação deles. A interrogação deles foi: por que é que os teus discípulos quebram a tradição dos anciãos? Porque quando comem, não lavam as mãos. Aí Cristo vai dizer o seguinte: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Veja agora como ele quebra essa tradição. Ele está dizendo o seguinte: vocês chegam a mim e me perguntam, por que os meus discípulos quebram a tradição dos anciãos? Porque quando comem não lavam as mãos. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês: e por que vocês, em nome da tradição, quebram o mandamento de Deus? Quem é superior aqui, irmãos? O mandamento ou a tradição? O mandamento. Porque o mandamento tem fulcro, tem fundamento, é estabelecido na palavra do Senhor. A tradição não. Enquanto o mandamento tem origem em Deus. E ele vai provar isso citando Êxodo capítulo 20 ou Deuteronômio capítulo 5. Veja, ele vai dizer o seguinte: a tradição de vocês não. Enquanto que o mandamento está fincado na palavra, enraizado na palavra. A tradição de vocês é o que? Verso 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o que? Preceitos de homens. Qual é o problema aqui, irmãos? É que estava querendo se tornar algo religioso aquilo que em si não era. Queriam tornar matéria de fé aquilo que não tem fundamento, fulcro, origem na palavra de Deus. E portanto nós erramos, até mesmo quando corrigimos os nossos irmãos, quando eles têm uma prática, uma tradição que não é a nossa tradição, ou quando eles têm um costume que não é o nosso. Alguém que já me parou alguma vez e disse assim: pastor, me diga uma coisa, por que é que o senhor não sauda com a paz do Senhor? Eu disse: porque não tem mandamento bíblico dizendo para mim fazer isso. Eu não vou saudar. Eu saldo com bom dia, boa tarde, boa noite. Esse negócio de paz do Senhor eu não saldo. Às vezes, se der vontade, eu dirijo a pessoa, graça e paz. Mas saudar com paz do Senhor, eu não vou saudar não. Não tem mandamento da palavra de Deus para isso. Porque os crentes, aqueles que são crentes, saúdam com a paz. Eu disse: é interessante, é que a Bíblia em nenhuma parte dela registra isso. Você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você não encontra esse mandamento. Agora, interessante, os homens chegam para Jesus e dizem assim: olha, os teus discípulos, entre nós, eles estão fazendo algo horrível, estão nos ofendendo, porque eles estão comendo sem lavar as mãos. Aí que eles dizem: bacana, interessante, é que vocês, por causa da tradição, quebram o mandamento. Vocês pegam os pais de vocês e dizem que são ofertas ao Senhor. Quando uma coisa, você já imaginou aqui o que é que Jesus está dizendo? Quando uma coisa se torna oferta, é quando você apresenta os pais a Deus. Você diz assim: Senhor, glorifica meu pai ou minha mãe. Você está pedindo pela morte dele ou dela. Ou quando os fariseus faziam o que faziam: pegavam os pais, levavam ao templo, entregavam sobre a responsabilidade do sacerdote, para o sacerdote cuidar deles, para que eles pudessem fazer a missão, pregando a palavra entre aspas, ensinando a tradição e o preceito dos homens a outros homens, enquanto que os pais ficavam aos cuidados de alguns levitas, de alguns sacerdotes. Porque os fariseus viam seus pais já velhos como um fardo, como um jugo pesado, e eles não queriam levá-los. Hoje em dia, na modernidade, como é que nós fazemos? Pegamos os nossos pais, levamos para uma casa de asilo,
os entregamos ali, porque muitos dizem, nossos pais para nós é um fardo e nós não queremos carregá-los. Então cuide deles vocês, enquanto que nós vamos viver a nossa vida, vamos aproveitar os nossos bons dias. Essa era a tradição que os fariseus faziam com os pais perante os sacerdotes, apresentando os pais como uma oferta ao Senhor. Aí Cristo está dizendo assim: ora, vocês estão tratando os pais de vocês como um fardo pesado, como um jugo, enquanto que o mandamento diz: honrai pai e mãe. Aí Cristo diz no verso 7: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, no entanto o coração está bem distante de mim. Por fora são belos, ao comerem lavam as mãos, mas o coração quebra o mandamento, invalida a palavra de Deus. Irmãos, nós jamais podemos colocar a tradição acima da palavra, acima do evangelho, acima da lei, acima da escritura. Se fizermos isso, nós caímos em maldição. Porque enquanto honramos aos homens pelos seus preceitos, desagradamos a Deus na quebra do seu mandamento. E é isso que Cristo está dizendo. Vocês chegam até a mim com os lábios, louvam, coração está bem distante. A prática de vocês não é uma prática bíblica. A nossa tradição, ela só é boa se ela emanar, se ela derivar da Escritura, e ela se torna um peso se ela não tiver como fundamento o Evangelho. Se ela não tiver como fundamento o Evangelho, ela se torna um peso, e um peso completamente desagradável. Esses fariseus aqui tinham criado uma lei: para se adorar a Deus, você no máximo tinha que andar 975 metros. Se você ultrapassasse 975 metros no dia de Shabat, Deus não poderia ser adorado por você, porque aquele homem havia quebrado o Shabat. Havia um mandamento na lei do Senhor, o quarto mandamento da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, verso de número 8 ao verso de número 11, que diz que nós devemos nos lembrar de quê? Do dia do Senhor. Mas não existe mandamento nenhum na palavra de Deus que eu só poderia andar 975 metros. Mas essa era a tradição de quem? Essa era a tradição dos fariseus, que quebrava o mandamento divino, que impossibilitava ao pobre que morava longe da sinagoga de adorar ao Senhor, longe do templo, de servir a Deus. Erramos, irmãos, e cometemos uma gravidade sem tamanho quando mais valorizamos o externo, aquilo que os homens acham, aquilo que os homens pensam, em detrimento da palavra do Senhor. A recusa da palavra de Deus deve nos gerar em nós um ato de arrependimento, coisa que não havia aqui no coração dos fariseus, e pode ser provado à luz da Escritura Sagrada, porque os discípulos de Cristo vão chegar para ele e vão dizer o seguinte: olha, Senhor, está tendo um problema aqui. Os fariseus, quando escutaram o discurso do Senhor, a acusação que o Senhor fez, dizendo que eles não honram os pais, veja, eles se sentiram ofendidos e escandalizados, e eles foram embora. Ora, irmãos, por que algumas pessoas têm a maldita prática de abandonarem o verdadeiro rebanho de Deus? Porque a palavra de Deus os acusa, e os acusa de tal maneira que eles se sentem ofendidos e dizem: eu não suporto a palavra, Deus não pode falar isso comigo. Ora, que não pode falar isso contigo, quem é você perante o Senhor? E onde foi que você veio? Observe, irmãos, que os fariseus, quando ouviram isso, se sentiram literalmente acusados. Disseram o seguinte: ora, o Senhor, você está dirigindo uma palavra literalmente contra nós. Quem tem essa prática de abandonar os pais no templo somos nós. Então você está nos atingindo, você está mexendo com a nossa moral,
Você está atacando o nosso ego. Você está atacando sem medida as nossas práticas. Você está quebrando a nossa tradição. Interessante, quando eu cheguei aqui na igreja, nós tínhamos uma tradição que era superior à palavra de Deus aqui na igreja. A ceia do Senhor era servida com suco de uva e não com vinho. Alguém disse assim, é porque é a nossa tradição. A nossa tradição é servir suco de uva e não vinho. A minha pergunta foi, me diga uma coisa, a Bíblia manda servir a ceia com suco de uva ou com vinho? Com vinho. Eu disse, por que você serve com suco de uva? É porque é a nossa tradição. A minha pergunta é agora, a sua tradição é superior à palavra de Deus? Deus manda servir de uma forma e a gente serve de outra. Então quer dizer que a nossa tradição é maior do que a palavra do Senhor? Ela tem mais peso do que a palavra do Senhor? Não, temos não. Nós tínhamos a tradição de cantarmos todas as músicas possíveis, todos os hinos possíveis, enquanto que a palavra de Deus manda somente nós cantarmos no culto salmos. O que é que as pessoas diziam? Por que é que vocês não cantam salmos? Porque a nossa tradição é cantar hinos outros, é cantar músicas outras. Mas por que não cantam os salmos? Não, porque a nossa tradição não é essa. A minha pergunta é, quer dizer que a tradição é maior do que a Escritura? A Escritura manda salmos somente, e vocês agora estão cantando hinos e músicas? Como é isso? Como é que nós podemos compreender isso? A nossa tradição, irmãos, não pode ser maior do que a palavra do Senhor. Porque nós estaremos querendo ver nos olhos do irmão um cisco, enquanto que nos nossos olhos estará uma trave. Nós queremos amar aquilo que os homens amam, quando o dever da igreja é amar aquilo que Deus ama. O dever do povo do Senhor é amar aquilo que Deus amou e cumprir aquilo que Ele ordenou. Esse deve ser o nosso desejo. Essa deve ser a nossa tradição. Velar pelas Escrituras e pelo seu cumprimento. Batalhar pela palavra e defender a qualquer custo. Quinta-feira passada aqui foi nos dito, e nós aprendemos isso, que nós não queremos o bem a qualquer custo. As pessoas dizem assim, a maioria delas, o que importa é que eu esteja bem. Se você perguntar para Fernandinho Beiramar o que é bem, ele vai dizer assim, bem é traficar drogas. Então para ele bem é fazer o que é ilícito. Chegue para um maníaco do parque, Francisco de Assis Pereira, e pergunta para ele o que é bem. Ele diz, o que é bem é quando eu estupro alguém e depois mato. Chega para o padre Marcelo Rossi e pergunta para ele o que é bem. Ele vai dizer assim, bem é quando eu faço uma missa e nessa missa tem um show. Isso é bem. Bem para as pessoas mudam de um para o outro. Cada um de vocês tem um desejo daquilo que gostam, e para vocês isso é muito bem. Só que nós não defendemos o bem a qualquer custo. Nós queremos a verdade a qualquer custo. E nem sempre a verdade que queremos é aquilo que nos agrada, irmãos. Portanto, em boa parte, a nossa tradição, ela não pode estar acima da lei de Deus. A nossa tradição não pode estar acima do Evangelho. A nossa tradição não pode estar acima das ordens divinas. É por isso que o nosso coração deve estar focado tão somente na palavra de Deus. E essa verdade deve ser defendida a qualquer custo. Custe o que custar. Então veja, Cristo agora olha para eles e diz assim: vocês defendem a tradição e por isso acusam os discípulos. Mas deixa eu dizer para vocês, por causa da tradição de vocês, vocês quebram o mandamento. Vocês são desobedientes aos pais de vocês. Vocês quebram o mandamento do Senhor. E isso vocês não enxergam.
com os lábios e a prática externa sempre limpos, sempre bem postos, bem vestidos, vocês se apresentam nas festas religiosas de vocês muito bem aparentados, mas por dentro vocês são sepulcros caiados, porque quebram o mandamento do Senhor. Quantos crentes, irmãos, não têm colocado a tradição acima de uma vida piedosa e acima do mandamento divino? E veja, a tradição ela está muito mais ligada à paixão, porque ela está ligada à história do nosso passado, do que o Evangelho. A tradição ela está focada naquilo que realizamos ontem, naquilo que os nossos antepassados nos transmitiram. Nem sempre ela está focada no Evangelho. É por isso que a tradição ela deve estar sempre submissa à palavra de Deus, para ela ser uma boa tradição. Se ela não é submissa à palavra de Deus, ela é uma invalidação ao Evangelho Sagrado. Perceba agora que no texto os homens chegarão a Cristo e dirão o seguinte: Senhor, os fariseus eles se sentiram acusados e portanto eles saíram, eles foram embora. Em outras palavras, eles deixaram de ouvir a tua palavra, porque eles se escandalizaram. Essa é a palavra que aparece no texto. Eles se escandalizaram. Observe aí agora o verso de número 12. Olha só o que é que nos é dito. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Sabe o que significa a palavra escândalo? A palavra escândalo na Bíblia é tropeço. Aquele que tropeça numa grande pedra é um escândalo. Então os discípulos estão dizendo assim: os fariseus se escandalizaram. Senhor, eles saíram daqui, eles saíram escandalizados. Jesus Cristo certa vez disse assim: ai daquele por qual vier um escândalo, fizer alguém tropeçar numa pedra e cair. Vocês sabem que o tropeço na pedra, vocês sabem quem é a pedra, né? A pedra é Cristo. Atos capítulo 4, a pedra que os edificadores rejeitaram é Cristo. Escândalo é tropeço na pedra. Aonde os fariseus aqui se escandalizaram? Eles se escandalizaram tropeçando na pedra. Eles se escandalizaram com a palavra de Cristo. Eles tropeçaram em Cristo. Aí Cristo vai confirmar que verdadeiramente eles tropeçaram. O verso 13 e o verso 14 vai dizer justamente onde eles tropeçaram. Vejam: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, ou seja, deixa eles irem embora. Por que eles vão embora? Ele usa aqui dois adjetivos para eles: porque eles são cegos e eles irão cair. Veja, eles tropeçaram. Quando é que alguém tropeça numa pedra? Numa grande pedra, que é uma pedra angular, pedra de esquina. Somente se for cego. Você leva um topão na rua, quando você não vê uma pequena pedra, mas é um topão. Mas você bater numa pedra de esquina, só se você for cego. Então veja, Cristo está dizendo assim: eles são cegos, condutores de cegos. E é por isso que eles se escandalizaram, por isso que eles tropeçaram. Só que quando eles tropeçaram, eles não caíram ao chão.
Cristo vai dizer no verso de número 14: eles tropeçaram e caíram aonde? Na cova. Quem é depositado na cova, irmão? Os mortos. Os mortos são depositados nas covas. Vejam como Cristo mostra simbolicamente os passos daqueles que menosprezam a palavra de Deus e elevam a tradição. O absurdo que se dá quando um crente menospreza a palavra de Deus por amor ao seu mau costume. E olhe, não são poucos os maus costumes que nós temos. Não visitamos o culto pela manhã quando somos convocados, isso é um mau costume. Lemos equivocadamente a palavra de Deus, isso é um mau costume, horrível por sinal. Interpretamos a Bíblia de forma equivocada, isso é um mau costume. Desonramos a Deus, isso é um mau costume. Quebramos os mandamentos, isso é mau costume. Não atendemos ao chamado de Deus, isso é ridículo, isso é mau costume. Mas fazemos isso por causa da nossa tradição. Porque domingo de manhã eu vou varrer a casa, vou cuidar dos bens. Oxi, a palavra de Deus diz que aquele sábado, o nosso domingo, não deve ser, portanto, transgredido. Nós devemos nos deter nas atividades de misericórdia e nas atividades de espiritualidade. Mas geralmente, por causa da nossa tradição, nós fazemos o contrário. Nós somos maus por isso. Amamos muito mais a tradição do que o mandamento divino. Desonramos a Deus quando entregamos a nossa palavra em juramento, e logo depois, o primeiro problema, nós quebramos o juramento. Meu irmão, isso é uma péssima, horrorosa, horrenda tradição. A quem valoriza mais a tradição do que o fundamento da palavra, veja, ele tropeça justamente em Cristo. E ao tropeçar em Cristo, duas denúncias são feitas: estava cego e morto, tropeçou e foi sepultado. E é isso que ele está dizendo aqui no verso 14: deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, veja, ambos cairão na cova. Veja, a valorização da nossa vida, dos nossos atos, daquilo que amamos, não deve jamais estar à frente da ordem divina. Às vezes nós pensamos tão equivocadamente que dizemos o seguinte: coisas da nossa tradição, né? Nós valorizamos mais os da nossa casa do que os da fé. Um erro absurdo, né? A nossa verdadeira família não é aquela que está dentro da nossa casa. A nossa verdadeira família é essa. Mas a nossa tradição diz que nós devemos amar mais os que são de casa do que os que estão aqui. A nossa maldita tradição, que pode ir para o inferno conosco. Tradição maldita que invalida a palavra do Senhor. Veja, Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, olha, o Senhor pregou isso para nós, mas falou por meio de parábolas. Explica-nos. Cristo vai dizer assim: vocês que estão aqui ouvindo isso, ainda necessitam de explicação. Será que vocês não entenderam que o que eu estou dizendo é o seguinte: os homens estão valorizando mais a tradição do que a palavra? Estão dizendo que verdadeiramente o homem se contamina quando come sem lavar as mãos, enquanto que eu digo que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca e desce ao estômago, mas o que contamina o homem é o que sai dos seus lábios.
Observe agora, verso 15 e o verso 16. Cristo vai mostrar a resposta, a verdadeira resposta que os fariseus não ouviram, porque abandonaram ao Senhor. Perceba que existe um erro grande. Quando a palavra de Deus confronta o pecador, e o pecador ele não é convertido, geralmente ele sai daquele local porque ele entende que a palavra de Deus é uma afronta à vida dele. O crente também entende dessa forma, mas ele fica, porque ele sabe que foi plantado por Deus. É isso que ele diz no verso número 13, o oposto, né? Ele foi plantado pelo Senhor, e pelo Senhor ele será cuidado, cultivado, guardado e preservado. E portanto ele sabe que a palavra de Deus não é uma ferramenta cortante que lhe vai retirar da presença do Senhor, mas para ele será uma ferramenta de cultivo que lhe vai manter na horta, no jardim do Senhor. Os pecadores ímpios, eles se ausentam da presença de Deus porque veem a palavra de Deus ou encaram a palavra de Deus como um adversário. Porque justamente a palavra de Deus, como dito aqui no domingo passado, no último dia do Senhor, a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro não para o nosso elogio. Ela não vem ao nosso encontro não para nos elogiar e nos engrandecer, mas para nos colocar no caminho reto, no caminho da justiça, no caminho de Deus, nos levar ao encontro do Senhor. Esse é o sentido primordial que nós encontramos na palavra de Deus. Retirar a venda que está sobre os nossos olhos, para que nós deixemos as trevas e possamos ver a luz e estar na luz. O ímpio não, o ímpio vê a palavra de Deus como uma ofensa e se retrai. E não somente isso, abandona o Senhor e ele perde de ouvir o verdadeiro ensinamento de Cristo. Nós podemos até tirar aqui um espaço na mensagem para fazer uma pastoral de que todas as vezes que nós não ouvimos a palavra de Cristo, deixamos de ser exortados e ensinados por Ele, e portanto deixamos de aprender as verdades celestes, as verdades divinas, que nos chamam a um verdadeiro compromisso, amor e desejo ao Senhor. E é isso que os escribas e os fariseus, escandalizados, perderam de ouvir. Ele agora responde sobre o que de fato pode contaminar o homem. Verso 16 diz assim: Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. É isso que contamina o homem, o que sai do seu coração. Veja, e o que pode sair do coração do homem que pode contaminá-lo? Verso 18 e verso 19. O verso 18 nos mostra, veja, que o fruto do nosso erro sai do nosso coração. Diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem. O que pode contaminar o homem que procede do seu coração? Veja, toda má doutrina, todo mau ensinamento, toda má palavra procede do coração do homem. Interessante que os nossos símbolos de fé, no capítulo 1, diz que nós não devemos acatar aquilo que vem procedendo da imaginação do homem, e nem aquilo que é uma sujeição de Satanás. Deve ser por nós rejeitado, mas por nós deve ser aceito somente aquilo que procede de Deus. Tudo aquilo que vem do coração do homem e que não tem fulcro, fundamento, origem na palavra de Deus, não serve para o nosso bem. Pelo contrário, isso nos contamina. O ensinamento equivocado, que não é o Evangelho, isso nos contamina. Qualquer tipo de doutrina que não tem amparo em nenhuma parte da Bíblia, isso nos contamina.
e você quer saber o grau de contaminação e o que esse tipo de ensinamento pode nos trazer, observe aí o verso 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, aí, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aquilo que tem origem no homem, ou que é uma sugestão de Satanás, isso nos contamina. Percebeu como Eva contaminada contaminou Adão? Satanás deu uma sugestão para Eva. Eva catou e contaminou Adão. E gerou o que em Adão? Morte, violação de todos os mandamentos. Quando Adão comeu daquele fruto, ele quebrou todos os mandamentos possíveis. Todos. Ele deixou de estar na presença de Deus, quebrou o primeiro mandamento. Veja, ele ouviu a Eva ao invés do Senhor, quebrou o segundo mandamento. Por comparar a voz de Eva com a voz de Deus, quebrou o terceiro mandamento. Por ter sido lançado fora do Éden, quebrou o quarto mandamento. Por desobedecer a voz de Deus, quebrou o quinto mandamento. Por morrer juntamente com sua esposa e toda a sua prole, quebrou o sexto mandamento. Por atender ao pedido do diabo e não de Deus, adulterou contra o Senhor, quebrou o sétimo mandamento. Por comer de um fruto que não era o seu, roubou a Deus, quebrou o oitavo mandamento. Por escutar o falso testemunho de Eva e dar crédito a ela, quebrou o nono mandamento. Quando permitiu que sua mulher cobiçasse o que não era deles, pronto, consumou-se. Quebrou o décimo mandamento. Infeliz, num só ato, quebrou tudo. Primeiro Adão falhou, porque amou a tradição. Queridos irmãos, o nosso apego, o nosso amor deve estar à palavra. O que sai da nossa boca é o que verdadeiramente contamina. É isso que Cristo resume agora ao responder a Pedro, dizendo: são estas coisas que contaminam o homem. Mas comecei a lavar as mãos, e isso não contamina o homem. Nesta noite, irmãos, nós somos lançados diante de Deus. E nós somos exortados aqui, primeiramente, a valorizar a palavra em detrimento da tradição. Não, e eu disse aqui, não que a tradição que nós temos seja ruim. Não é. Mas uma boa tradição tem fundamento na palavra do Senhor. Se sua tradição que você guarda viola a palavra de Deus, abandone-a ou arrependa-se. Segundo, irmãos, aqueles que se apartam da congregação em nome da tradição, veja, não se preocupe, eles foram arrancados por Deus. É isso que o verso claramente nos ensina. Aqueles que por causa da tradição, amando a tradição, dizem assim: nós não queremos mais ouvir a Deus e a sua palavra. Não se preocupe, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E serão arrancados mesmo. Aquele que em nome da tradição valoriza mais a tradição em detrimento da palavra, não se preocupe, no momento certo Deus o arranca. A palavra vai cuidar disso, de arrancá-los da congregação. Terceiro, irmãos, aprenda sempre que verdadeiramente o que nos contamina, lançando mortes, maus pensamentos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias,
é aquilo que ensinamos, que não encontra amparo na palavra do Senhor. E aí não são poucos os locais que fazem isso. E escute bem o que eu vou lhe dizer, e por favor, não me entenda mal. Em certa medida é muito mais um bar aberto do que uma igreja. Escute bem isso. É preferível um bar a uma igreja. Porque no bar nós reconhecemos aqueles que odeiam a Deus. E em boa parte das igrejas que se abrem hoje, o nome de Deus ali é blasfemado, quando ensinos humanos ali são ensinados. Ensinos que não têm amparo e nem fundamento na palavra do Senhor. Deixa eu lhe dizer algo. Não é porque num lugar o nome de Deus é chamado que ele se encontra ali. Nos terreiros de Umbanda, o nome de Deus também é invocado, e o nome de Cristo também é falado. Mas não existe nenhuma operação benéfica para o bem da glória de Deus sendo operada ali. Nas reuniões populares, o nome de Deus é invocado, o nome de Cristo é falado, mas nenhum benefício ali é visto. Nas missas, nos cultos pagãos, o nome de Deus também é invocado, o nome de Cristo também é falado, mas nenhum benefício é visto. Na maioria, infelizmente, na maioria dos cultos, em várias igrejas, o nome de Deus também é falado, o nome de Cristo também é invocado, mas Deus e Cristo estão bem distantes de operar algum benefício nesses locais. Sabe por quê, irmãos? Porque o que ali é proferido simplesmente serve para a contaminação de todos os homens, porque não tem fundamento nem amparo nas Escrituras sagradas. E isso nos contamina, e isso nos leva a mal. Lá em Caruaru tem um colega que trabalha com artes gráficas, e ele estava sendo processado por um crente. E o processo era o seguinte: o ataque do crente é que a gráfica daquele irmão tinha produzido um painel enorme para a inauguração de uma boate, mas se recusou a produzir um painel para a inauguração de uma igreja. E o cabo era crente. E na justiça ele pôde se explicar. Ele disse assim: enquanto que eu abri um painel para uma boate, eu não contribuí em nada para a difamação do nome de Deus. Porque os frequentantes de boates, normalmente, comumente, não adoram a Deus, o desconhecem. Ele disse: eu não produzi o painel para a igreja. Sabe por que eu não produzi? Para que o nome de Deus não fosse desonrado. Esse é o motivo que eu não produzi. Eu não quero ser participante dos pecados deles em nada. É por isso que eu nem produzi e nem produzo. Ele teve a causa ganha na justiça, mas isso ficou como um marco histórico lá naquela igreja. Eu prefiro ser punido aqui na justiça do que ser punido por Deus. Eu prefiro sofrer a sanção dos homens do que a sanção do Senhor. Queridos irmãos, a tradição não pode estar acima da Escritura, mas a Escritura deve estar acima até mesmo de nós. A Escritura é a voz de Deus para nós, e o nosso coração, portanto, deve acatá-la. Caso contrário, se nós valorizarmos a tradição, as Escrituras,
nós estaremos lançando aos homens um ensinamento maléfico, e isso não somente nos contamina, mas contamina a todos que estarão ao nosso redor. Ouçamos bem. Preferimos a Escritura à tradição do que a tradição à Escritura. A Escritura deve ser o nosso mapa, o nosso viés de pensamento, o nosso firme rochedo, a base pelo qual nós laboramos todos os nossos trabalhos, explicitamos todas as nossas palavras, fundamentamos todos os nossos discursos, levamos ao crente, ao fiel, toda a doutrina de Deus, a Escritura, e tão somente a Escritura. Que essa seja, portanto, a regra dos irmãos, a regra dos crentes, agora e para sempre. Amém.